Na mitologia grega existiam muitas fábulas e mitos, e eram os grandes poetas da época que contavam estas fábulas. E se você vivesse há muitos anos atrás, na época da mitologia, da lenda, da antiga Grécia, o que você faria se a tua vida dependesse de você responder o seguinte enigma? Anote aí. Que animal anda nos 4 pela manhã, aos 2 pés ao meio-dia e em 3 pés no crepúsculo da tarde? Resolver essa charada valia a vida de uma pessoa. E no passado, uma lenda grega contava essa questão para os habitantes daquele país. E eles diziam que havia uma esfinge, um monstro com cabeça e seio de mulher, corpo de cão, cauda de serpente, pata de leão e voz humana. E essa esfinge frequentava aos arredores de Teba, na antiga Grécia, propondo enigma e desvendando os que não tinham a resposta correta. E os habitantes de Teba foram informados de que um dia que se alguém conseguisse decifrar o enigma da esfinge, ela se destruiria a si mesma, batendo a cabeça numa pedra e morreria. E o rei Prometeu avisou que iria dar a sua coroa e a sua própria irmã, a princesa, em casamento a quem conseguisse desvendar o mistério. E um personagem surgiu ali, e ele conseguiu decifrar o enigma. Você já sabe a resposta? Qual animal anda nos 4 pela manhã, aos 2 pés ao meio-dia e em 3 pés no crepúsculo da tarde? Você já sabe a resposta? A esfinge dizia: decifra-me ou eu devoro-te. E aquela pessoa tinha aqueles minutos para dar aquela resposta que faria a diferença entre a vida e a morte. E Édipo surgiu ali, e ele estava de frente para a esfinge, que já abria sua boca para lhe devorar. E a esfinge dizia: responda-me o enigma, decifra-me ou eu te devoro. Que animal anda nos 4 pela manhã, aos 2 pés ao meio-dia e em 3 pés no crepúsculo da tarde? E Édipo, pensando um pouquinho, respondeu: é o homem, é o ser humano, porque quando é novinho, quando é nenê, anda engateando nos 4. Depois, ao crescer, levanta-se e anda sobre os 2 pés. Quando se torna adulto, é o meio-dia. E quando ele envelhece, ele anda sobre os 3 pés, usando uma bengala como bordão, é a tarde. E quando Édipo respondeu esse enigma, a esfinge bateu a própria cabeça numa pedra e se destruiu. Essa fábula que você está ouvindo mostra a necessidade de uma pessoa encontrar uma resposta correta para os enigmas da vida. Você já se perguntou: o que é que eu estou fazendo aqui neste planeta? Qual o objetivo da minha vida aqui nesta terra? Você já se perguntou: ao findar o labor da minha vida aqui nesta terra, para onde eu irei, para onde eu vou? Você já fez essa pergunta? A resposta desse enigma faz diferença entre a vida e a morte na tua vida.
E se você ainda não tiver a resposta correta, você vai perecer. Porque você precisa saber essa resposta. E você quer a resposta certa? Então você precisa consultar o manual de toda a sabedoria e o livro que contém todas as respostas. Este livro é a palavra de Deus, que é rejeitada por muita gente. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que muitos rejeitam. Muitas pessoas têm a Bíblia Sagrada dentro de casa, carrega num carro, mas não a lei, sem saber que ali dentro está a resposta para esse enigma da vida que é a salvação. Você, ao sair, você não esquece o teu celular, mas a Bíblia Sagrada você muitas vezes não dá crédito. E você precisa ler e entender. Porque Jesus disse: errai não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está lá em Mateus 22, 29. E quando a pessoa erra por não conhecer as Escrituras, ela perde a salvação. E ela não aprende a descobrir o grande enigma na vida. E quando você encontra a resposta para esse enigma da vida que é a salvação, você encontra a grande resposta. E Satanás está louco para te devorar. Mas se você encontrar a resposta na palavra de Deus, Satanás é esmagado pelo poder de Deus. E você terá vida, a vida eterna. Se você quer destruir aquele que quer destruir a tua alma, então leia a palavra de Deus. Deixe alguma diversão que você tem prioridade. Leia a palavra de Deus. A vida é curta, o tempo passa rápido. Se você deu domingo, você quer curtir teu futebol, beleza. Meio de semana, se tu quer curtir a tua novela, beleza. Mas durante o dia tu tem que estar trabalhando. O cansaço vem pela tarde, tu quer o happy hour fim de semana. Tu não tem tempo de ler a palavra de Deus. E o tempo que te sobra é só para tu se entreter, muitas vezes na internet. Não que eu sou contra a internet, porque tem muita coisa boa. Mas você precisa ter um tempo para ler a palavra de Deus. Mas você pode me dizer: mas eu vou fazer isso quando eu ficar mais velho. E a pessoa pensa que tem muito tempo na vida para cuidar desse assunto. No livro de Apocalipse, nós lemos a respeito do juízo final, no capítulo 20, verso 11 em diante. Nós encontramos o seguinte relato: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus, e abriram-se livros e abriu-se o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Meu amado, os mortos foram julgados. Você está nessa lista, sabia? Um dia você vai ser julgado. Se você estiver andando dentro de um cemitério, você vai ver ali covas e sepulturas de todas as idades. E muita gente pensa que nunca vão morrer, mas todos nós vamos passar pela morte física. Seja pequenos, grande, rico, pobre, preto, branco, inteligente ou banal. Todos que já partiram desse mundo no dia do juízo vão se levantar para encarar o juízo de Deus. Por mais que você tenha saúde e uma vida saudável, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Você não está vendo aí a era que nós estamos vivendo, a era da pandemia? Você não está vendo o coronavírus? Quantas pessoas que você nem imaginava que ia morrer, você recebeu a notícia: fulano morreu. Quantas pessoas que pensou que agora em 2021
iria ter projeto para 2022, 2023, e se for, quantas pessoas que eu conheci, você também conheceu, que o coronavírus levaram? Podia ser eu, podia ser você, qualquer um de nós. Mas a morte física não é muito interessante. O que importa é a purificação do pecado. Mesmo se você tomar vacina ou não tomar, não vai fazer diferença. A diferença faz na tua vida é se você souber resolver e responder o enigma da vida, que é a salvação. Porque por mais que uma pessoa se cuide, um dia ela vai morrer. E todos nós estamos nesta fila invisível, chamado a fila da morte. E a morte veio por causa do pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, surgiu a morte. De Adão para cá, todos que nasceram, um dia vai ter que morrer. Mas a questão não é a morte física, e sim encarar o juízo de Deus e ser condenado para o inferno. Todo aquele que está sujo de pecado vai ser condenado. No dia do juízo, você tem que estar preparado, purificado e limpo do pecado para não ser condenado e enfrentar a segunda morte, que é a condenação. Segundo Jesus, existe 2 tipos de morte: a física e a espiritual. A morte física é só o corpo físico, a matéria que foi feita do próprio pó. Mas o espírito é eterno, é divino, foi o sopro de Deus que ele colocou dentro de nós. Ele um dia vai se retirar desse corpo com a consciência que ele está. Mas se ele sair desse corpo sujo de pecado, infelizmente, o espírito é tão imortal que passará toda a eternidade no inferno e nunca morrerá. No Evangelho de Lucas 16, capítulo 16, do verso 19 ao 31, Jesus conta a parábola de um homem rico e Lázaro, mendigo. E ali naquela parábola a gente vê que ambos deixam seus corpos na sepultura, mas ambos acordam com a consciência perfeita, lembrando de tudo aqui. Um no paraíso e outro no Hades, no inferno. Então mostra que a morte física existe, mas a morte do espírito não existe. E a consciência continua perfeita. E o que é preciso, meu irmão Arnaldo? Você pode perguntar para mim: meu irmão Arnaldo, o que é preciso fazermos para sermos salvos? Primeiro precisamos reconhecermos que temos pecado. E esse pecado é a causa da perdição do homem. O homem é um mar de pecado. Para ser salvo, precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos ser limpos desse pecado, por meio do Evangelho da água e do Espírito. Pecado esse que nos traz os seus próprios sentimentos negativos. Quando Jesus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 21, que do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexual, os roubos, os homicídios, adultério, as cobiças. Jesus está se referindo a cada um desse pecado, um sentimento negativo que cada um carrega. Que cada vez mais o homem carrega esse sentimento e leva o homem para o poço do abismo. É por isso que os nossos pensamentos são o nosso maior inimigo, que vem de sentimentos atribuídos do pecado, porque esse pecado é esse próprio sentimento que carrega o homem para a destruição, como a vingança. E como resolver o pecado? Jesus já tirou os nossos pecados através do seu batismo que ele recebeu no Rio Jordão. E na cruz ele morreu para pagar este pecado. No Antigo Testamento, alguém que quisesse estar com a sua consciência limpa, livre, mesmo que essa pessoa tivesse atributos financeiros, mas quando ela pecava, ela sentia um peso na consciência. Então ela tinha que comparecer diante do sacerdote. E o primeiro sacerdote que foi levantado em Israel foi Arão, irmão de Moisés. Qual era o papel do sacerdote? Era ouvir a confissão de pecado do povo de Israel.
Porque para uma pessoa ser limpa de pecado, ela tem que reconhecer o seu pecado, para ela confessar esse pecado, para esse pecado sair do coração dela, para ela passar a ter paz e ter o sentimento positivo. Apóstolo Paulo fala desse sentimento, que os psicólogos chamam de sentimento negativo. Quando o apóstolo Paulo lá fala em Gálatas 5,16, que ele diz: andai, pois, no Espírito, jamais farei os desejos da carne, as concupiscências da carne, que o sentimento da carne é ódio, ira, dissolução, contenda. São esses sentimentos que levam o homem para o abismo, que faz o homem fracassar, matar, roubar. Mas Paulo diz que quando o homem anda no Espírito, ele anda em novidade de vida, ele passa a ter um outro tipo de sentimento, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a iluminação. Você já deu para entender que o pecado é esse sentimento que parece ser abstrato, mas é real. Isso é o pecado que anda no homem, que muitas vezes os teólogos chamam de errar o alvo, amastia, mas fica difícil para você entender. É melhor você entender que o pecado é o teu sentimento. Quando você tem ódio, ira, inveja, raiva dentro de você, ganância, isso é o sentimento que te leva para baixo. E não adianta você querer ter um sentimento de paz sem antes você confessar o teu pecado para Deus. E aquela pessoa, quando comparecia diante do sacerdote, ela confessava o seu pecado. E o sacerdote os ouvia, era homem preparado por Deus. Primeiro, aquela pessoa tinha que passar numa bacia de água, porque a água, ela é símbolo de lavar. E aí, Arão pedia para aquela pessoa uma oferta, não era dinheiro, era um animal, que o livro de Levítico deixa isso bem claro, que eram os levitas, que era a família sacerdotal. Levítico capítulo 1 diz que Arão recebia a oferta da pessoa, que podia ser um bode, um bezerro, um pombo, de acordo com a condição da pessoa, e tinha que ser puro, macho. E Arão, colocando ambas as mãos na cabeça do cordeiro, o pecado daquela pessoa era transferido para aquele animal, e aquele animal agora recebia a culpa da pessoa, e a pessoa era limpa do pecado, e a pessoa recebia o Espírito de Deus e tinha paz e alegria e a garantia da salvação. E aquele animal era morto no lugar da pessoa para pagar o pecado. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus 9, que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado, não há perdão de pecado. Então aquele animal era morto e o sangue dela aspergido diante do altar. Mas ali era uma forma provisória, porque Deus já tinha preparado o seu Filho Jesus para vir a este mundo, para levar de uma vez por todo o pecado de todos. Ali era um preparo, que aquelas pessoas que levavam o cordeiro já cria que viria o Cordeiro de Deus. Porque naquela época o profeta Isaías já dizia para o povo de Israel: ó povo de Israel, vai ter um dia que não precisará fazer mais sacrifício, porque Deus mesmo enviará o seu cordeiro. É tanto que Isaías 53, ele deixa isso bem claro. Olhamos-lo, não vimos aparência, era o mais desfigurado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. Pois ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados levou sobre si. Isaías no Velho Testamento já está falando de um cordeiro que ia levar esse pecado. Mas o próprio Isaías também, Isaías 40, ele diz que para esse cordeiro tinha que ter um sacerdote descendente da família sacerdotal de Arão, mas era um sacerdote preparado por Deus também, a voz do que clama no deserto. E João Batista é esse último profeta sacerdote que ele batiza Jesus. O batismo de Jesus é a representação da figura do passado, onde ali, como o sacerdote transferia por imposição de mão o pecado daquelas pessoas que confessava, ali agora João Batista ele faz o último trabalho sacerdotal sobre Jesus. O batismo de Jesus tem uma figura completa do Velho Testamento. Então João ali, ele foi um homem que foi preparado por Deus. Viveu no deserto, comendo mel silvestre, gafanhotos, e vestia suas vestes de peles de camelo. E no tempo certo ele se manifestou em Israel, foi a voz que clamava no deserto,
aquele do qual Isaías falou. Então ele começou a bradar: povo de Israel, o machado está colocado no pé da árvore, a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Representando ali a árvore, cada pessoa, o machado, a palavra de Deus. E tinha muita gente que já ficava irada com João Batista, mas essas pessoas já queriam matá-lo. Mas aquelas que acreditou na mensagem de João Batista, chegou para ele e disse: o que eu faço? João disse: arrependam. É isso que Deus quer de cada um de nós, se arrepender. Porque não adianta você querer colocar um manto em você e cobrir o teu pecado. Você tem que se limpar do pecado. Você tem que confessar o teu pecado, assim como aquelas pessoas confessaram para João Batista. O que eu faço, João? João, arrependa. E aí, quando aquelas pessoas se arrependiam, João, pelo Espírito de Deus, via que ela se arrependia, João ali queria inculcar no subconsciente, no espírito dela, que ela tinha que ser lavada. E ela era lavada nas águas do Rio Jordão, imergida, purificada. Mas, ao mesmo tempo, aparece Jesus. Quando ele vista Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ué, mas Jesus não tinha pecado. E por que Jesus se batizou? É tanto que João, ao vistar, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se aproxima. E Jesus pediu para que João Batista o batizasse. E o próprio João, em espírito, ele disse: não, eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim? Certamente João, em espírito, viu: eu não vejo pecado em ti. Essa gente que está se batizando é a gente que está se arrependendo, é a gente que está confessando, é a gente que reconhece que vão para o inferno, mas tu, eu vejo que não tem pecado. É aí que entra o mistério do batismo de Jesus. Se você ler lá o Evangelho de Mateus 3,15, quando Jesus disse: João, me batize, pois assim me convém cumprir toda a justiça de Deus. Porque Jesus, ele tem que enfrentar o juízo, assim como todas as pessoas que tiverem com pecado vão enfrentar o juízo agora, quando Jesus voltar. Mas Jesus, ele não quer, nem Deus quer que ninguém enfrente o juízo de Deus para ir para o inferno. Então Jesus veio aqui, enfrentou a condenação do pecado dos homens na frente, porque todo aquele que crê no batismo de Jesus é como tivesse colocando Jesus para ser julgado no lugar dela. E Jesus ali, pelas mãos de João Batista, assim como aquele animal do sacrifício tomava o pecado sobre si e era morto, agora Jesus vem na frente cumprir esse juízo, a justiça de Deus. E quando João coloca a mão na cabeça de Jesus, assim como seus sacerdotes ancestrais lá no passado fazia, agora João Batista coloca a mão na cabeça de Jesus e transfere os nossos pecados para Jesus. Glória a Deus! Será que você não consegue compreender isso? Só através do Espírito Santo nós conseguimos compreender isso. E hoje, muitas vezes, há uma má interpretação nas igrejas, nos líderes religiosos, que Jesus se batizou para nos dar exemplo, que Jesus se batizou para nós se batizarmos pela mão de um homem. Não, Jesus se batizou para cumprir um juízo, o pecado caindo sobre ele, o jugo caindo sobre ele. Por isso que ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque Jesus levou o jugo do pecado sobre ele. E todo cordeiro que levava o pecado, ele tinha que morrer para pagar. Por isso que Jesus morre na cruz. Por isso, quando chega fim de ano, você assiste o filme lá, Jesus na cruz, mas você não entende nada por que ele morre na cruz. Ele morre na cruz por causa do meu pecado. E se você crê nisso que eu estou te falando, ele morreu na cruz por causa do teu pecado, e no dia do juízo, ele vai te olhar, porque ele tem os olhos transparentes e vai te ver sem pecado, porque o pecado, ele já pagou na cruz, para no dia do juízo você ser absolvido e entrar no reino de Deus. Porque, conforme o livro de Apocalipse diz que lá no reino de Deus só vão entrar aqueles que foram limpos, lavados e remidos do pecado. Não adianta você querer em Aparecida do Norte, querer pagar promessa ali. Não adianta. Porque a palavra de Deus diz que aquele que adora uma imagem está adorando o próprio Satanás. Não adianta você querer ir no Pelourinho lá em Salvador, subir as escadas de Salvador de joelho. Não adianta também você ir lá no Pará, na Virgem de Nazaré, numa festa religiosa, porque pecado só é pago pela fé, pela obra de Jesus, meu amado. Não há outro meio. E aí, quando nós somos limpos do pecado, vai vir agora o juízo de Deus. Vai vir agora
a grande tribulação. E o Senhor nos dará o seu Espírito e temos como responder diante do anticristo toda a situação adversa e as leis que o anticristo irá colocar nessa terra, e nós vamos dizer não, porque nós temos o Espírito de Deus em nossa vida para que nós possamos dizer não ao anticristo e à sua lei. Guarde essa palavra, meu amado, no seu coração para todo sempre. Ilustrações do irmão Arnaldo para a sua reflexão e a sua meditação. Guarde com fé no teu coração.